Quem pode, pode, quem não pode se sacode. Na beira da piscina, a mulherada desce e sobe. Galera, aumenta o som, desse arrocha sertanejo. Meu corpo tá fervendo, tô cheio de desejo. Quem pode, pode, quem não pode se sacode. Na beira da piscina, a mulherada desce e sobe. Galera, aumenta o som, desse arrocha sertanejo. Meu corpo tá fervendo, tô cheio de desejo. Louco pra beijar, louco pra rochar. O dia todo, a noite inteira sem parar. Louco pra beijar. Opa! Ai, ai, oi, oi, boa noite São Paulo, boa noite Brasil. Estamos começando mais um programa Humor Valente Show aqui pela tvcinec.com.br. Hoje, quinta-feira, dia 4, né? Dia 4 de outubro, de outubro de 2018, o programa Humor Valente Show está no ar. Vamos ficar juntinho das 18 às 19 horas. Hoje tem novidade, viu? Hoje tem uma grande novidade aqui no programa Humor Valente Show, por isso que o Valentim Souza não está dançando, viu? Eu vou dançar lá no final do programa. Tá bom? Rapidinho, antes que eu esqueça, mandar um abraço aí para todos vocês aí que acompanham o programa Humor Valente Show, né? Os meus conterrâneos lá no sertão da Paraíba, né? E amanhã, das 6 às 8 da manhã, estou na Onda FM, na cidade de Caíras, com o programa Sou Brega, tá bom? Então é isso aí. Hoje, né? Hoje o programa Humor Valente Show, o Humor Valente Show vai fazer uma prestação de serviço, né? Serviço de utilidade pública, né? Temos aqui o candidato a deputado federal, o nosso amigo Léo Poeta, pode falar assim? Pode? Então já falei. Tá bom? E também tem o nosso amigo Lucas, né? E tem Lucas e o nosso amigo Vanildo, né? Vanildo Ferro, né? Vanildo Ferro, esse nome é conhecido, viu? Tá bom? Então vamos começar o programa. Vamos começar o programa com o nosso amigo Lucas, né? Que está ali na mesa ali. Ele que é um leitor, ele vai se apresentar e vai fazer pergunta aí para o nosso candidato. Tá bom? E no final do programa, daqui uns 30 minutos, temos aí aquele forró de sempre, né? Aí vocês vão ver como é que eu vou dançar. Vou guardar toda a energia para vir dançar daqui a pouco. Tá bom? Então vamos começar? Boa noite, o nosso amigo Lucas, né? Lucas Souza. Olá, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Agradeço desde já o prestígio de vocês. E a gente está dentro de um programa que cedeu um espaço para a gente. Houveram outros candidatos convidados também. E, infelizmente, eles não puderam vir, mas o Léo Poeta está aqui e vai poder tirar algumas dúvidas para a gente. Dúvidas que nós, enquanto eleitores, a gente tem vontade de fazer perguntas para os nossos candidatos e nem sempre a gente tem essa possibilidade. Então, agradecer o espaço, à TV Cinec, pela possibilidade de poder questionar o nosso candidato e saber efetivamente quais são as propostas dele e qual o motivo real de votar nele e não votar em outro. Certo? Então, primeiro eu gostaria de dizer que eu sou morador da Zona Leste de São Paulo, muito provavelmente tive uma vida difícil, tal como a sua, que está me assistindo agora, e eu estou de saco cheio da política como vem sendo feita. No longo dos meus 27 anos de idade, eu nunca me senti representado pelas pessoas que deveriam me representar. No caso, o legislativo do nosso país. Não sinto que existam leis que beneficiem a população, não sinto que a população seja ouvida realmente, e pior do que tudo isso, cada vez que eu observo e cada dia que vai passando, eu vejo que a sociedade vem sendo, cada dia, sendo jogada mais de lado. Então, aproveitando essa oportunidade de poder questionar em um meio de comunicação como esse, um candidato, acho que é muito importante que você participe também. Então, eu te convido para que você faça perguntas, que você mande perguntas através do Facebook, através de todas as plataformas que houver essa possibilidade. Mande suas dúvidas, porque o candidato está aqui exatamente para respondê-las. Então, vamos questionar mesmo, para a gente poder votar consciente. A gente já está na reta final da eleição, e esse é o momento de tirar as nossas dúvidas e chegar ao ponto onde a gente quer, que é um país melhor para todos. Certo? Então, gostaria de, primeiro, pedir para o nosso candidato Léo Poeta que ele se apresentasse para a gente, dizendo de onde ele veio, quem ele é, para quem não conhece, ter a oportunidade de conhecer e assim poder votar com mais consciência, né, sabendo para quem que você está dando o seu voto.
Então, queria pedir para o Léo se apresentar brevemente e dizer para a gente quem é esse candidato Léo Poeta que apareceu aí. Bom, gente, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando o programa Humor Valente Show aqui pela TV Cinec. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar o quanto a gente fica feliz de ver um jovem como o Lucas Souza, como ele mesmo bem disse, da Zona Leste, e é um sujeito politizado, né, com uma capacidade imensa de percepção. E aí, nas suas palavras, já fica bem claro, né, que nos últimos, 30, 40 anos, o nosso país ele foi administrado para ser subdesenvolvido, 100% subdesenvolvido. Porque tudo que você falou vai de encontro a uma realidade que a gente vive hoje em dia, né? E apresentando o Léo Poeta para os telespectadores e as pessoas que vão ter que se envolver nas eleições, porque, afinal de contas, nós somos uma nação democrática, representativa, que requer a sua participação como cidadão, para que se promova a mudança, e que isso nunca deixe de acontecer dessa forma, né? O Léo Poeta é nordestino, eu sou do estado de Pernambuco, precisamente da cidade de Capoeiras, mas eu sou radicalizado em São Paulo já há 28 anos. Eu vim para cá em 1990. Quando cheguei aqui, eu era praticamente analfabeto, era o que se diz analfabeto funcional. O sujeito que sabe escrever o nome, ler uma coisa ou outra, mas não vai além disso. Mas já quando eu cheguei, eu observei que precisava mudar isso, senão eu ia ser simplesmente um carregador de pedras, como vivia lá no sertão onde eu vivi. E foi então que eu decidi estudar. Fui estudar, fiz ensino fundamental e ensino médio, e aqui em São Paulo eu fiz 2 faculdades. Eu sou formado em História, sou historiador, professor de História, e em 2016 eu terminei o curso de Direito. Ainda não tenho a carteirinha da ordem, né, por circunstâncias medievais, mas em breve resolverei isso. Enfim, e eu vivo em São Paulo, trabalhando na iniciativa privada, registrado como CLT. Sempre vivi fora da política, eu nunca quis me envolver. Já havia sido convidado outras vezes por outros partidos, mas nunca quis me envolver com política, sempre fui deixando isso de lado. Foi só depois que começou a aparecer o meu nome na mídia, por conta das músicas que eu escrevo. Depois eu virei radialista, e sempre tive uma vocação e uma paixão muito forte por forró pé de serra, e por poesia de cordel. Eu sou cordelista mesmo, por isso que me chamam de Léo Poeta, né? É só um personagem mesmo que declama poesias, que escreve poesias, que compõe forró. E depois que a minha música apareceu na mídia por conta de que uma banda grande regravou, eu fui convidado para fazer rádio, descobri que tinha um jeito para ser locutor de rádio. O meu programa se tornou um sucesso aí pelo Brasil afora, através da web rádio e também na rádio local, né? A FM padrão. E quando foi em 2017, em dezembro, eu conheci o Partido da Mulher Brasileira. E foi nesse partido que eu tomei a decisão de me filiar a ele e concorrer a um cargo eletivo agora em 2018. Por que eu fiz isso? Porque eu acreditei no que eles pretendem fazer, no que o Partido da Mulher Brasileira pretende fazer para a nação, em especial para as mulheres do Brasil. Afinal de contas, é o Partido da Mulher Brasileira. E aqui estou eu, candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Muito obrigado, Léo. Show de bola ouvir um pouco da sua história e saber quem você é, de onde você veio. E ouvindo a sua história, é perceptível que ela se assemelha à maioria dos brasileiros. A nossa história, por si só, é uma história de luta, é uma história de superação. E, infelizmente, a gente ainda nada contra a maré para poder vencer na vida. E você, pelo pouco que você contou, já mostra que é uma pessoa vencedora, uma pessoa resiliente, que efetivamente nada contra a maré para poder conquistar seus objetivos. Agora, levando em consideração que no Brasil a política é um ambiente hostil e difícil de se entrar quando você não tem nenhum tipo de relação,
Por que você optou por entrar na política? Você falou que você foi convidado e que você já tinha sido convidado outras vezes, mas por que você decidiu entrar na política agora, né? Por que esse momento foi importante para você e por que no PMB? Explica para a gente, por favor. Certo. Apesar de todos os convites que eu recebi e eu recusei, eu acabei me envolvendo efetivamente na questão da política, primeiro porque sempre fui um sujeito muito politizado, muito questionador. Eu sempre tive uma capacidade imensa de observar as coisas e questioná-las, e queria saber por que elas são assim, né? E aí, depois de muito estudar, enfim, e me instruir, e a gente sempre incomodado demais com a situação que o Brasil vive politicamente. E a gente vem aí há 3 ou 4 anos caminhando para trás, né? O Brasil desacelerou e a gente vê que se instaurou caos absoluto na economia do país, na política. A gente vive uma crise moral e ética sem precedentes na história desse país, né? E eu acabei aceitando, primeiro porque eu sou um revolucionário por essência, por natureza. Eu acho que a gente não pode se acomodar. É dever de cada cidadão dessa nação se envolver, seja de forma direta ou de forma indireta. A forma indireta é aquela que é indireta, mas também não deixa de ser direta, que é a hora que você vai na urna lá e escolhe um candidato. E eu entrei no Partido da Mulher Brasileira por 2 motivos. É um partido novo que está fazendo sua primeira eleição esse ano. Ninguém não tem envolvimento com crimes políticos, com improbidade administrativa, com lava-jato, com nada. Não tem ninguém lá ainda. A gente está elegendo agora os primeiros parlamentares para a Assembleia Legislativa Federal e Estadual. Então, o Partido da Mulher Brasileira é um partido que se preocupa, né, em inserir a mulher no contexto da política nacional, porque você sabe, né, Brasília, por exemplo, hoje a gente tem 513 deputados, eu duvido que lá tenha 100 mulheres. Então é preciso inserir essas pessoas na política para que elas façam parte, né? A mulher brasileira hoje é 55% praticamente aí da população desse país. Elas sozinhas conseguiriam decidir uma eleição e mudar os rumos desse país. Eu acredito demais no que eles propõem para a gente, e foi por isso que eu entrei, porque não tem ninguém envolvido em corrupção, é tudo gente nova. A proposta é pegar pessoas simples, botar dentro da política para dar uma misturada, e o Brasil precisa fazer uma limpeza nas suas instituições, moralizar a política nacional. E acreditando que posso contribuir para isso, eu aceitei sair como candidato a deputado federal. Com você agora. Léo, algumas pesquisas apontam que nessas eleições, assim como nas outras que já houveram, não vai haver mais do que 10% de renovação do Congresso Nacional. Ou seja, 90% dos candidatos que estão se reelegendo, né, estão tentando se reeleger, vão conseguir se reeleger. E, honestamente, para a democracia, isso é um problema, porque parte do termo democracia refere-se à alternância de poder para que casos de corrupção não aconteçam ou sejam inibidos. Tendo em vista que praticamente 90% do Congresso Nacional vai se manter na política e vai continuar o trabalho de corrupção e de toda a situação que a gente vem assistindo e vivenciando, como você entende que vão ser essas eleições? Nós estamos há 3 dias das eleições, 4 dias, está bem próximo. E como você definiria essas eleições? Qual a sua visão a respeito desse momento eleitoral no país? Certo, é uma pergunta muito boa mesmo. Eu defino as eleições de 2018 como totalmente atípica. Eu já tenho 46 anos, ou seja, eu já vi muitas eleições, considerando que tem uma a cada 4 anos. Né? A primeira eleição de que eu tenho consciência mesmo foi a eleição
quando foi eleito Tancredo Neves, isso foi no final da ditadura, né? Acho que foi 88, 89, não é isso, né? Ele foi o primeiro presidente eleito. Depois, como ele morreu, entrou o Sarney, e na sequência veio a eleição com Collor e Lula. Aquela foi a primeira eleição que eu votei. Eu votei pela primeira vez na vida ali. E desde aquela época, eu nunca vi, e acredito que nenhum brasileiro nunca viu uma eleição como essa que está acontecendo agora. A gente, antigamente, quando tinha uma eleição, era uma confusão generalizada nas ruas. As casas todas cheias de adesivo, de bandeira, carro na rua, carro de som. Era uma esculhambação geral. Hoje você passa na rua, nem os candidatos, a boa parte deles não estão colocando adesivos. Então está um silêncio absoluto. Outra coisa que eu acredito é que nessa eleição, e eu espero, mas espero muito que eu esteja certo, porque se eu estiver errado, o ano que vem a gente vai ter exatamente mais do mesmo. Tudo que a gente viveu até agora é o que vai ser só uma continuaçãozinha o ano que vem, né? Então, eu entendo que há uma necessidade iminente de que se renove no mínimo assim, no minimoro mesmo, 60% do legislativo estadual e federal precisam ser renovados. Se não renovar, a gente não anda. Por que a gente não anda? Porque eu acredito que a situação política do Brasil, no momento, ela é um resultado do tipo de parlamentar que o povo brasileiro elegeu. Enquanto o presidente da República tiver que comprar voto no Congresso para aprovar um projeto de desenvolvimento de uma região, esse país não vai andar. Entendeu? E é isso que acontece. Aí você escuta as pessoas dizendo: olha, você é louco, pô, você entrou em política, todo político é ladrão. Não é que todo político é ladrão. É que se você fizer uma análise de 10 eleições para trás, você está falando de 40 anos, que cada eleição acontece a cada 4 anos. 80% dos parlamentares que estão lá hoje já estavam na eleição de 10 anos atrás. Se não estava ele, estava o pai, ou estava o avô. Então é o seguinte, ó, o negócio vai passando de geração para geração. Oi. Falei. Vai só passando para o... vai trocando o chicote de mão só. O batedor é o mesmo. O cara que dá a chicotada, porque se você tira o pai e bota o filho, pronto, ele vai dar mais chicotadas que o pai. E é assim que a coisa tem acontecendo. Então, eu entendo que a única solução para isso, para acabar com a corrupção, para você fazer o país andar, para que a gente tenha o que você falou, Lucas, uma democracia. É preciso que a gente ensine o povo brasileiro a entender e fazer com que ele entenda que ele precisa trocar a cada 4 anos. Entendeu? Primeiro, você acaba com o problema do foro privilegiado, porque se você tem um político lá que ficou 4 anos e ele prevaricou, ele se envolveu em esquemas de corrupção, se o povo não o reeleger, de cara ele já perde o foro privilegiado e ele vai ser julgado na vara de primeira instância. Entendeu? E tem condição de pegar o cara e fazer com que ele responda efetivamente pelos crimes que cometeu. E o povo brasileiro precisa. Eu tenho a impressão, tomara que eu não esteja errado, de que este ano o povo brasileiro vai dar uma lição aos políticos corruptos na urna. Eu tomara, porque se não fizerem isso, a gente vai andar para trás o ano que vem, porque o presidente que for eleito vai ter que comprar voto porque vão eleger os mesmos corruptos. Se fizerem isso, não podem reclamar de gasolina alta, não podem reclamar de saúde de má qualidade, ninguém pode reclamar da educação, porque está na sua mão. Eu sou candidato, mas fui eleitor a minha vida inteira e serei eleitor também agora. E eu vou promover a mudança, votando em mim, naturalmente, como deputado federal, porque eu sou mudança que nunca estive envolvido, nem eu, nem o partido que eu represento hoje. A gente está aqui iniciando uma trajetória e pretendemos que ela seja uma trajetória diferente de tudo que você viu até hoje. Você mesmo pode pesquisar na internet, que todo mundo tem isso na palma da mão. Com você. É importante o que você falou com relação a voto, com relação ao povo brasileiro, porque conversando com as pessoas, né, na minha comunidade, na faculdade, enfim, de um modo geral, o que a gente observa é a total desesperança. Desesperança da política, descrença total nos políticos e até mesmo em pessoas novas. Porque o que eu enxergo é que os brasileiros, o que a maioria das pessoas falam para mim,
mas todos que entraram lá, ninguém fez nada pelo povo. Por que que esse é diferente? Por que esse seria diferente? E eu acho que é importante você elucidar para quem está assistindo a gente agora como que é possível fazer essa transformação e como que essa pessoa que está assistindo a gente nesse exato momento, como que ela pode fazer alguma coisa para que o futuro dela seja melhor e que, além do futuro, o presente seja melhor. Porque o que eu, como cidadão brasileiro, venho sofrendo e o que eu vejo outras pessoas sofrendo é desumano. A gente está passando por um momento em que, futuramente, Léo, a gente não vai ter aposentadoria. Existe uma possibilidade muito grande de eu não ter aposentadoria. Isso é muito grave em um país que está em desenvolvimento, em um país que deveria ser um país de primeiro mundo, e não está por conta da corrupção e da impunidade. E isso levou as pessoas a não acreditarem mais, a não terem mais fé, até mesmo a não quererem fazer mais nada. Então, eu queria te perguntar, como você poderia dizer para esse público que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente agora, como que eles poderiam fazer alguma coisa para mudar esse país meu, de quem está assistindo a gente, dos filhos deles? Como é possível participar ativamente dessa mudança e como é possível transformar esse país tão maravilhoso que vem sendo jogado às traças? Certo. É possível, sim. Eu sei que a gente acaba, de certa forma, sendo meio cético com relação a essa mudança, porque ela depende do envolvimento da massa, do povo, do eleitorado brasileiro para que se promova essa mudança. A única forma da gente promover essa mudança é que cada pessoa deste país, cada eleitor brasileiro tenha consciência do peso que tem o voto dele. Veja, a gente está vivendo uma situação onde todo mundo olha e diz assim, olha, não tem jeito, lá em Brasília todo mundo é ladrão. Aí veja bem, qual que é a forma de acesso que uma pessoa tem ao poder? Para ele ter um cargo eletivo, para ele ser o presidente, ser o senador, ser o deputado, ser o prefeito, ser o vereador, a forma é o voto. Essas pessoas não entram lá sozinhas. É você que coloca lá. Somos nós que as colocamos lá. E como é que você pode... Eu tenho escutado aí, sistematicamente, um monte de gente dizendo que não vai votar. Mas muita gente mesmo que me conhece diz, olha, eu vou votar em você, porque eu te conheço. Isso eu vi assim, não consigo nem contar. Ô Léo, realmente essa questão de, eu não vou votar. Desse jeito. Se eu não voto, eu não tenho direito a cobrar nada, né? Não. Porque se eu não voto, não tem por que eu cobrar direito de estrada, de saúde, de segurança, nada. E eu escuto muito isso também. As pessoas não vou votar para ninguém. Isso. Existe um movimento crescente. Isso é uma desconfiança que já vem... É um erro grave. Um erro grave. Você faz parte de uma república representativa. Você tem que ter pessoas que representam as comunidades, as cidades e os estados dentro da Assembleia Legislativa. A forma de acesso a isso é através do voto. Aí você fala, eu não vou votar tudo em branco. Por quê? Veicularam nas redes sociais, em especial no WhatsApp, há bem um ano, 2, depois que a Dilma saiu, começou a se veicular lá mensagens do tipo, olha, se você não votar em branco e você tiver mais da metade dos votos em branco, vai cancelar a eleição, vai trocar os candidatos e vai convocar outra eleição. Aí eu te pergunto, você sabe quanto custa uma eleição para um país? Quantos milhões custa? Não são poucos. Por que você vai deixar de votar na primeira para escolher na segunda, se você pode escolher na primeira um candidato que nunca esteve lá? Ou você acha que nessa eleição não tem ninguém assim, que nunca esteve envolvido com a política? Está cheio. Agora, os tubarões estão juntos. Os mercadores do futuro do país, desta nação, estão aí. Os caras que já estão lá há mais de 20, 30 anos também estão. Quem é que decide quem vai para lá? É eu? Não, é você. Somos nós, eleitores. Você pode pegar o seu celular, o seu computador e pesquisar quais são os projetos que realmente são novos. E tome cuidado, viu? Porque tem muito sujeito aí com cara de gente nova que já está lá, olha, ou está vindo como testa de ferro de alguém.
que já não pôde vir. Então, é desse jeito. Você tem que votar. Como é que você tem uma única arma de mudança e você joga ela fora? É a mesma coisa de falar assim, olha, você está com câncer. Está com câncer, certo? Tem um laboratório aqui que arrumou um remédio. Esse remédio aqui cura 100%. Eu te dou, você fala, sei lá se isso vai curar, joga fora. Você sabe que o cara fala, não, isso aqui cura, vai matar o câncer se eu te dar. Aí você não toma. Se você não tomar, o que acontece? Você vai morrer. Se você não mudar o seu voto e não votar consciente, você o ano que vem vai ter exatamente tudo que teve aqui. A continuação da velha política do legislar em causa própria. Né? Vai ter deputado fazendo projeto para aumentar o próprio salário, reformar a Previdência Social para tirar do seu bolso o direito de se aposentar e manter as aposentadorias milionárias, que esse é o verdadeiro problema da Previdência Social. Ela não recebe os valores das grandes empresas, dos grandes devedores, mantém aposentadorias altíssimas, privilégios de gente que já é rica e quer tirar do cidadão que trabalha o direito de se aposentar. Essa é a verdade. Leopoldo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que veio, o que aconteceu que não colocaram o partido de vocês no horário da propaganda eleitoral? No horário gratuito, né? Então, o Partido da Mulher Brasileira está fazendo a sua primeira eleição. O tempo que a gente tinha para falar na televisão era desse tamanho. A maioria das pessoas que foram gravar lá no estúdio conseguiram dizer o nome e o número. Eu, como trabalho em rádio, tenho o hábito de falar rápido, consegui falar umas 5, 6 frases lá, mas possivelmente deve ter falado alguma coisa que o pessoal olhou assim, esse cara aqui falou um negócio que vai contra os outros, bora deixar esse trem de lado. E não foi. Falaram que ia ser gravado essa semana para botar pelo menos uma chamada no ar, mas não foi gravado. Não foi. Então, assim, e é lei, viu? É lei que todo partido tem nem que seja 2 segundos para falar oi. A gente foi, gravou, mas não foi para o ar. Viu, Léo? Quanto ao seu projeto para a saúde pública. Beleza. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes e eu dei a seguinte resposta. A gente está acostumado a ver em toda eleição, tudo quanto é candidato, cada um com uma bandeira. Um diz, olha, eu vim pela educação. O outro fala, não, mas eu estou aqui pela saúde. Aí você vê o outro fala, não, eu vim pelos animais. Os animais. Não, eu represento a comunidade LGBT, os negros e a comunidade quilombola. Toda eleição você vê exatamente este cenário. Algum dia isso mudou? Não. Sabe por que não mudou? Por conta de uma coisa que acontece na política brasileira, que se resume numa frase do Einstein, que o Lucas fala. Lucas, qual que é aquela frase do Einstein que você fala? Fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, é insanidade. Entendeu? Se você deseja que haja uma evolução na saúde, na educação e no saneamento básico desse país, e você sabe que isso são medidas do poder público, e você está há 20, 30 anos votando nos mesmos políticos que eles não fazem isso, qual que é a solução? Trocá-los. Então, no meu entender, essa eleição, ela não veio para você votar em político que levantou a bandeira da educação ou da saúde. Ela veio para você renovar, tirar todos esses caras velhos de lá e botar gente nova. Porque se você botar gente honesta no Congresso, tudo isso vai andar automaticamente. Entendeu? Se você tiver um presidente que não precisa comprar os votos para aprovar um projeto que vai fazer a ampliação de uma barragem para abastecer uma cidade, isso aí vai ser feito com o dinheiro público, sem precisar pagar os deputados para votar. Porque é um absurdo a gente ver que as histórias de que o atual presidente pagava os deputados para votarem para ele ficar no cargo, naquelas suspeitas de corrupção. Né? Até porque, Léo, se a pessoa não consegue fazer de 4 anos, então acho que ficar mais 4 anos, ele não vai fazer nada também. Porque durante 4 anos dá para fazer uma coisinha, né? Dá para fazer muita coisa. 20 anos dá para fazer tanta Se você coisa. tiver bons parlamentares que aprovam projetos sérios para a nação, é lógico que ela vai andar bem. Então é isso. E você sendo do Partido da Mulher Brasileira, o que você pretende fazer assim, o projeto seu para beneficiar as mulheres do Brasil?
A meta do Partido da Mulher Brasileira é incluir a mulher na política. Então, assim, no Partido da Mulher Brasileira tem que ter pelo menos 60% de candidaturas femininas. E nós somos os únicos que cumprem isso aí. Existe um projeto, inclusive, que é 50-50. Um projeto de lei existe, que é um projeto que tem, para que se obrigue que seja 50% de homens e 50% de mulheres. E o Partido da Mulher Brasileira, por exemplo, a gente não apoiou nenhum candidato a presidente porque a gente não viu nenhum que tem essa mentalidade, que está de acordo com isso. Entendeu? A gente está vendo de tudo, menos isso, né? Está vendo um xingando o outro dizendo que é a violência, que não sei o que, enfim. Mas não importa. Então a gente não apoiou nenhum presidente, porque a ideia do Partido da Mulher Brasileira é incluir a mulher na sociedade, no emprego, para que ela tenha as mesmas oportunidades e o mesmo reconhecimento. Tá? Da mesma forma que existem homens geniais, existem mulheres tão geniais quanto ou mais. Por que ela tem que receber um tratamento diferenciado? Então, é a principal preocupação do Partido da Mulher Brasileira, é tratar a mulher com igualdade, com respeito e inseri-la em tudo da sociedade da mesma forma que se inserem os homens. É isso. Espero ter respondido. Léo, tendo como base a pergunta que ela fez para você com relação à saúde, acho que é importante até a gente explicar bem rapidamente quais são as atribuições de um deputado federal. O deputado federal ele tem duas obrigações básicas, dentre as quais supervisionar o Poder Executivo, no caso o presidente da República, junto com o Senado, e através disso promover a idoneidade no Poder Executivo. E, paralelo a isso, o deputado federal ele coloca projetos de lei que beneficiariam a sociedade e também vota nesses projetos. Então, a melhor maneira de um deputado federal ajudar a sociedade é colocando projetos de lei que ajudem efetivamente a sociedade. Então, e supervisionando o Poder Executivo e garantindo que ele esteja fazendo o melhor para o povo. Esse é o trabalho do deputado federal. Então, com base nisso, Léo, sabendo que o deputado federal ele tem que fazer boas propostas de lei para benefício do povo e que você é um cara diferente, que está propondo uma mudança, como essa mudança seria sentida para os brasileiros e quais são os seus projetos para que essas mudanças fossem realmente sentidas e como você faria para aprovar essas mudanças, considerando que, infelizmente, o nosso Congresso Nacional é podre e não aprova medidas boas para o povo. Você vai... eu vou entrar com uma pergunta junto com a dele. Certo. Não sei se você vai decorar nessa... Bora, pode fazer. Olha, não dá risada. Saiu. Em cima da pergunta do nosso amigo Lucas, a gente sabe que um juiz, quando ele faz alguma coisa, né, a pena é aposentar. Né? É uma pena muito grave, né, aposentar. Aqueles projetos seus de chegar em Brasília e cortar essa aposenta aí de 8 anos. Né? Você tem esse projeto. Você sabe que não vai ser fácil você chegar lá e jogar isso na mesa. Lá, só existe uma forma disso acontecer de maneira fácil, mas de maneira difícil também dá para fazer. Como é que você pretende se você fazer? Pegar o caminho certo, né? Bom, eu vou responder a pergunta do Lucas, e que mais ou menos é emendada pela do Valentim Souza. Beleza. Não é fácil fazer esse tipo de coisa, mas existe uma forma. E a gente está meio que à mercê dela. Embora existam caminhos alternativos que você pode pegar para chegar onde você quer. Afinal de contas, como bem diz a filosofia, os fins justificam os meios. Né? Então, beleza. Veja, às vezes a gente escuta pessoas falando que olha, tal deputado foi eleito, teve que provar que sabia ler, teve que ir lá fazer uma prova, né? E isso tem que ter cuidado, porque nós somos uma democracia e tem que ter liberdade. Beleza, é isso mesmo. Nós somos uma república democrática e você tem a sua liberdade. Só que, veja bem, se você não tiver os
se você que é eleitor, nós que somos eleitores, não tivermos um certo cuidado na hora que você vai eleger um deputado federal ou um deputado estadual, e você eleger uma pessoa que não tem a capacidade de entender a verdadeira importância de um deputado, você perdeu um mandato. Você preencheu uma cadeira com um cara que não vai saber o que fazer com aquilo. Como bem disse o Lucas, a importância de um deputado federal é grande, de um deputado estadual. Ele vai legislar para aprovar as contas do Estado, para aprovar o orçamento do Estado para o ano seguinte, do governo, né? Ele vai aprovar as contas do governo e vai criar leis das quais dão origem a projetos que ajudam o povo, que facilita a vida do povo, que leva benefício à sociedade. É para isso que serve o governo, para cuidar da nação, cuidar dos interesses do povo, que inclui tudo que a Abel estava falando agora há pouco: educação, saúde, saneamento básico, sabe, vida digna, e tudo mais, né? Segurança pública e tudo mais. Então, aí pensando nisso, você primeiro tem que moralizar, porque, como você mesmo disse, o legislativo brasileiro hoje é descredibilizado. O povo brasileiro tem uma aversão natural à política e a políticos por conta da forma que eles tratam os assuntos que deveriam interessar a maioria e beneficiar a maioria. No Brasil, tem-se feito políticas públicas que beneficiam as minorias, e as minorias que não precisam. Então, a gente precisa fazer o quê? Moralizar, botar gente lá que não vai agir dessa maneira. A única forma é retirá-los de lá, retirar os corruptos do poder. De cara, eles perdem o foro privilegiado, vão ser julgados pela justiça comum, e aí é onde entra o meu projeto de lei. Eu possivelmente, não posso afirmar categoricamente, porque talvez tenha mais gente que tenha feito isso, mas eu não tenho conhecimento de um candidato a deputado federal que registrou um projeto de campanha que vai guiar o seu mandato, que é mais ou menos o que o Valentim perguntou agora há pouco. Então, qual que é o meu projeto? O meu projeto é o seguinte: ele é de múltiplas faces. Inicialmente, eu acho que você precisa moralizar. Então, como? Eu vou criar um projeto de lei que acabe com auxílio terno, auxílio moradia, auxílio viagem. Vou fazer um projeto de lei que garanta que qualquer parlamentar deste país que vier a se envolver em esquemas de corrupção, que ele seja afastado do cargo no momento da denúncia, sem salário. Se ele vier a ser condenado, que devolva tudo que roubou ao erário público, ao cofre do governo, ao povo, porque é do povo. Se ele for condenado, não poderá haver prisão privativa de liberdade inferior a 10 anos. Ele poderá fazer acordo de delação premiada, se não for para beneficiar ele próprio. Se ele não perder os 10 anos de prisão e 20 anos fora da vida pública. Eu pretendo apresentar um projeto dessa natureza ou militar em projetos como esses que já estejam lá engavetados, porque a gente inclusive acredita que já existam projetos como esse, só que engavetado, não passa. Então eu ou criarei os projetos, ou militarei nos que lá já existam, que atendam essa demanda. Entendeu? Então são 20 anos fora da vida pública, 10 anos no mínimo de prisão, e se tiver familiar envolvido ou testa de ferro, que se aumente a pena dele em 1/3. Se você não fizer isso, e outra, é preciso flexibilizar o foro privilegiado. Porque hoje, Brasília, a gente sabe que boa parte ali está envolvido no esqueminha. Aí entra um bandido que vai ser julgado por outros que também estão envolvidos no mesmo roubo. Ele não vai condenar o cara. E se condenar, não devolve, ajeita aqui, solta lá, enfim, vai. E o meu projeto de lei, então, ele tem, que está registrado, o compromisso público de fazer isso para moralizar o legislativo brasileiro. Aí entra aquela história lá, farinha do mesmo saco, né? Exatamente. Aí não tem como. É Lucas. Lucas, tem perguntas? Infelizmente a gente acabou nosso tempo e eu queria pedir apenas para o nosso, primeiro agradecer o Léo Poeta por estar aqui, por responder essas perguntas e por se expor, né, para a gente. E primeiro eu gostaria de agradecê-lo imensamente essa proatividade que ele teve de vir aqui, de poder se expor e falar seus projetos. Como eleitor, eu já tenho bem claro na minha cabeça qual o caminho que eu devo seguir. E gostaria de pedir apenas, como a gente está na reta final, para o Léo chamar o povo para votar
e dizer aí as suas últimas palavras para encerrar e desde já agradecer a oportunidade de estar aqui também. Muito bem, galera. Vou até ficar em pé, porque esse tipo de coisa é que nem assinatura de matuto, né? Você ficar muito quieto ali, sai torto, não presta. E eu, como sou poeta declamador, né? O poeta, ele fala gesticulando para dar força no que diz. Então, eu vou levantar e dizer para vocês que é o seguinte, olha, preste atenção. Domingo é o dia da eleição. A eleição está batendo na sua porta. Não deixe de deixar ela entrar. Domingo, pegue o título de eleitor que você tem aí e faça valer a sua opinião. Faça uma escolha, ajude a mudar esse país. Você pode. Pare com essa história de dizer que você não vai votar porque não existe opção. Existe, é você que não procura. Em toda eleição é assim. Você tem lá 10 mil candidatos, 2 mil recebe votos, o resto é como se não existisse. Curiosamente, esses 2 mil são exatamente o mais do mesmo, aqueles camaradinha que já estão lá há muito tempo. Está na hora de você promover uma mudança nesse país. Não tem como mudar o governo brasileiro sem o seu voto. É o seu voto que promove a mudança. A força do seu voto é a de um trator. Você consegue arrancar tudo que não presta do governo. Certo? Você tem que fazer isso. Preste atenção. Quando uma sociedade está organizada de uma forma que ela só promove o bem a uma parte dos seus integrantes, é um sinal de que ela está mal organizada e desviada dos objetivos que justificam a sua existência. Essa frase não é minha, é do grande jurista Dalmo de Abreu Dalari, mas ela merece ser dita porque ela retrata a situação atual do nosso país. Convido vocês todos a votarem domingo, a escolherem. Olha, se você me perguntasse, você prefere ser eleito ou ver 100% dos políticos serem trocados? Não votem em mim. Troque todos eles e me deixe de fora. Eu aceito esse acordo. Prefiro não receber um voto, nem o meu, a ver aqueles bandidos continuarem lá acabando com o nosso futuro. Deixe o próximo presidente governar sem precisar comprar voto. Renove o legislativo. É nosso esse país. Muito obrigado. Tchau, tchau. Cadê o Valentim? Ô, rapaz. Estamos chegando no final, é? Estamos chegando, André? Estamos chegando. Tá chegando. Gente, hoje nós tivemos um debate, um bate-papo, né, com o nosso amigo. É um bate-papo. Léo Poeta, né? Dois dedinhos de prosa. 2 dedinhos de prosa. Ele que é candidato a deputado federal. Então, domingão você já ouviu o recado, né? Os cantores hoje não conseguiram chegar e nós ficamos batendo papo até agora. Legal, né? Mas quinta-feira, eu vou fechar aqui. Agradecer aí o nosso amigo Vanildo, né? Vanildo. E a sua esposa. Obrigado. Junto com a gente, nosso amigo Lucas, né, que comandou aqui a mesa, e a nossa amiga Andréa, né, a nossa amiga Janaína e a nossa amiga Vani, que quinta-feira vai estar aqui, né, a nossa amiga Vani e a nossa amiga Luci Silva Divulgações. Então, quinta-feira tem bastante gente aqui, né? Tem quem? Jean Carlos Rafael, Karl Marx, Algodão, Os Curióis e tem mais outro, Felipe Ferraz, né? Tá bom, então. Vamos fechar? Então, Cole Lopes também? Eita, André, misturou tudo, né? Vamos fechar? Lembrando, amigo, tem espaço para todo mundo. Vamos respeitar a todos, para todos poderem respeitar. E vamos entrar pela porta da frente, porque na hora de sair é melhor, né? Entrar pela porta do fundo vai sair por onde? A dancinha ficou para quinta-feira. Eu vou dançar. Dançou. Tchau. Tchau.